Olá, tudo bem? Hoje venho aqui compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem trazido muito forte ao meu coração e a cada dia mais me fazendo refletir sobre isso. Então, a palavra é geração, né? Geração, se a gente pensar um pouquinho, a gente entende que o contexto da palavra geração, o significado dela, está ligado, né, à descendência, a um grau de parentesco, também a um determinado povo que vive em alguma época, mas a geração está principalmente ligada a um grupo de pessoas pensadas por Deus, para algum tempo que Ele já sabe qual é e como será. Então, né, na palavra de Deus, em 1 Pedro 2,9, diz o seguinte, no versículo 9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que essa palavra está querendo dizer? Geração eleita, todos nós somos essa geração eleita. Todos nós fizemos parte desse plano de Deus, né? De exercermos essa função, de levar a palavra de Deus, de levar o amor de Deus. Então, eu sou parte de uma geração. Os meus filhos já são parte de uma nova geração. E é isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês, a respeito dessa nova geração. Pensar nessa nova geração vai muito além do que, eu vou orar, eu oro por eles. Todo mundo que é pai e mãe ora pelos seus filhos, ou pelo menos deveria. Ou se eu tenho afilhados, eu oro em algum momento pelos meus afilhados. Ou por filhos, sobrinhos, né, filhos de pessoas amigas, enfim. A gente em algum momento acaba orando por essas crianças, ou pelo menos deveríamos fazer isso, né? E quando a gente está orando, a gente realmente está colocando nosso coração naquilo ali. E é essa intensidade que a gente tem que colocar cada vez mais. Eu sou professora, então eu trabalho com crianças todos os dias. Quando eu estou na escola, né, eu olho para aquelas crianças e eu penso que cada um deles faz parte de uma nova geração. Quando eu estou na minha casa, eu olho para os meus filhos e eu sei que os meus filhos fazem parte de uma nova geração. E cabe a cada um de nós a responsabilidade de realmente preparar essa nova geração para aquilo que Deus tem para elas. Então, quando a gente lê também em Provérbios 22:6, né, um versículo muito conhecido, ensina a criança o caminho que deve andar e ainda quando for velha ela não vai se desviar dele. Se trata muito além do que um caminho, né? Não se trata só de um caminho, que lá no final a criança vai permanecer nesse caminho, mas se trata desse percurso caminho, do que vai acontecer durante este caminho, do que essa pessoa vai fazer durante este caminho, até ela realmente cumprir a boa obra dela nessa terra. Então, para que esse caminho seja um caminho de prosperidade diante do Senhor, cabe a mim, que sou mãe, ao meu esposo, que é pai, a orar com muita intensidade pelos nossos filhos e por outras crianças também. Essa música que está tocando ao fundo, ela se chama A Bênção. Essa música tem um significado muito importante em relação ao que nós, pais, exercemos sobre os nossos filhos, ou sobre os nossos afilhados, ou sobre aquelas crianças que a gente ora com muita intenção, né? Ela diz assim num dos trechos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Isso quer dizer que hoje, tudo aquilo que a gente ora e impulsiona essa nova geração, isso vai refletir em outras gerações futuras também, né? Então, isso fala forte comigo, porque é isso que eu desejo. Eu não desejo que apenas a minha geração eleita seja eleita. Eu quero que todas as gerações diante de Deus cumpram aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja. Então, o meu desafio hoje é você que é pai, que é mãe, ou mesmo que você ainda não é pai e mãe, mas tem muitos afilhados, ou tem pessoas, tem crianças que vocês amam com toda a força do coração de vocês, né? Que vocês realmente se coloquem em oração por essas crianças.
Ah, mas eu oro pelos meus filhos. A gente tem que orar com muita intenção na nossa oração, né? Com imposição de mãos, orando para que eles realmente se levantam e se ergam como essa geração eleita que cabe a eles a ser. É isso que Deus deseja que eles sejam, né? Que os nossos filhos e essa nova geração possam chegar em lugares que a gente não vai conseguir chegar, que os pés deles possam pisar em lugares que nós não vamos conseguir pisar, que eles façam muito além do que aquilo que talvez a gente fica imaginando ou pensando, né? Então, é isso que eu te convido a fazer, né? Pega o teu filho, pega a tua filha, né? Tem um momento muito intenso com Deus, chame o Espírito Santo para fazer parte desse momento, ore com imposição de mãos sobre os teus filhos. Pode ser quando eles estiverem dormindo, se eles são pequenos e talvez não vão entender muito o que tu está orando, mas não deixe de fazer isso. Seja muito intencional em preparar essa nova geração, né? Os nossos filhos, eles precisam ser flechas, que nós, os arcos, vamos disparar para eles irem muito longe, muito além do que talvez a gente imagine que é possível ir, né? E isso é uma bênção importante para nossos filhos como família, mas também a gente olhar por aquelas crianças que fazem parte dessa geração e talvez não tenham alguém que vai exercer essa paternidade sobre eles nesse momento, né? A gente não pode deixar de encarar nossa responsabilidade. Essa nova geração é algo que está atrelado a nós, né? A nossa alegria vai ser ver eles sendo impulsionados também. Então, ore, peça a Deus para que Ele realmente nos capacite a ajudar essa nova geração, a fazer com que eles exerçam todo o papel que Deus deseja que eles exerçam também, né? Ore com intensidade, ore com o coração, entregue nas mãos de Deus, e a gente sabe que o nosso Pai faz tudo muito mais do que a gente merece ou imagina. Ele está sempre pronto. Então esse é o meu desejo, tá? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.